Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está ouvindo, assistindo, porque tem pessoas que eventualmente entra no YouTube, como a plataforma somente é o YouTube, não é nenhuma outra plataforma que não seja o YouTube. É importante dizer que tem gente que gosta de ouvir, não assistir. Tem gente que assiste e ouve. Então, está começando aqui mais uma resenha, um bate-papo aqui com uma pessoa muito interessante. Eu não posso dizer que ele é meu amigo assim, de infância, tal, assim como a maioria não é meu amigo de infância, mas eu posso classificar ele. Tem vezes que pode ser amigo meu e ele não pode ser meu amigo, porque a vida é assim. Quem quer cobrar a mesma coisa que você passa para o outro, tem alguma coisa diferente. Mas essa pessoa que está do meu lado aqui, eu já trabalhei com ele e eu sei muita coisa da vida profissional dele. Hoje eu vou querer saber alguma coisa também do lado pessoal e eu fico muito feliz dele ter aceitado. Então, só resumindo, para quem vai assistir esse canal aqui, lembrando que, porque chama podcast Peão de Obra, não quer dizer que é só a Devandra é da construção civil. Não, converso com cantor de funk, com cantor sertanejo, com profissionais de diversas áreas. E sendo assim, é interessante eu estar hoje com uma pessoa aqui que tem uma área que eu adoro comentar. Eu não sou dessa área, que é a área de segurança do trabalho. Eu vou tentar extrair algumas coisas que eu tenho aqui na cabeça e ele com certeza vai me ajudar a abrir esse leque aqui. Então, antes eu gostaria só que o Rogério, que está aqui do meu lado, Tadeu da Silva, meu amigo professor que deu aula comigo junto na FIEC, ele só se apresentasse, fizesse um breve histórico da sua vida hoje, ou se quiser relembrar um pouquinho do passado, mas a gente vai vasculhar a fundo, Rogério. E deixo aqui meus agradecimentos, viu? Muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá bom? E só por último, um feliz aniversário atrasado. Um abraço. Obrigado, Devandro, pelo aniversário, obrigado também pelo convite, né? É sempre bom aí compartilhar conhecimento, compartilhar história, ou mesmo ser muitas vezes exemplo, né? Para alunos, para pessoas, a gente está aí nessa vida para aprender e ensinar. Então, falando um pouco sobre aí a minha pessoa, né? Eu me formei, então, na FIEC, né? Um curso que, na época, era de 4 anos. Era uma beleza, porque era ensino médio, né? Junto com o técnico. E aí formou bastante gente dessa época, né? E depois parou com essa coisa aí de ensino médio junto com o técnico, né? Acabou com a mão de obra técnica ao longo do tempo. Deixou de existir, E daí agora virou moda, né? Voltou o ensino técnico junto com o médio, enfim. Então, estou contando essa história para dizer aí de que época que eu sou, né? Posteriormente a isso, né? Eu estudei também na Unicamp, lá na Universidade Estadual de Campinas, que, curiosamente, muita gente não sabe que tem o campus de Limeira, né? Onde, então, existiam os cursos de tecnólogo. Atualmente também tem lá a parte da engenharia, o Unicamp também tem campus lá em Piracicaba, odontologia, né? Então, é onde também, por 4 anos, fiz o curso de tecnólogo em saneamento ambiental. E, na prática, né, a gente fica dedicado 4 anos a essa questão ambiental. E quando eu digo isso porque quando eu fui escolher o curso, também tinha a engenharia, né? Que na época podia ser sanitária ou ambiental. Depois de um tempo eu descobri que a engenharia, que era então de 5 ou 6 anos, né? Durante 4 anos era a engenharia básica, né? E depois, nos últimos, que focava na área. Então, eu digo isso para também valorizar o tecnólogo, porque ele estuda dedicadamente por 4 anos na área dele. Adquire um conhecimento, que é o saber fazer, né? Ou como fazer, isso, então, o torna um pouco diferente do engenheiro em si, e talvez até no Brasil algo aí desafiador, né, que esse tecnólogo tenha também o seu reconhecimento, né, a sua oportunidade e tal. E desde ano passado, né, eu faço o curso aí de pós-graduação como auditor líder, que vai, então, me permitir fazer auditorias ou mesmo implantação de de gestão, incluindo aí a parte de ISO 9000, que é a qualidade do produto ou do serviço. Também, né, essa formação vai me possibilitar auditar sistemas, né, de meio ambiente, por exemplo, aquilo que esteja ligado aí
a ISO 18000, né? E também o sistema de gestão, né, que a empresa possa ter relativo à saúde e à segurança do trabalho, né? Que é, então, reconhecida atualmente como ISO 45001. Não existe no Brasil, né, uma NBR 45001. Existe só uma tradução de uma ISO 45001 que dá, então, alguns horizontes para essa saúde e segurança. Então, eu fiz uma apresentação bem longa, né, daquilo que é um pouco da minha formação profissional, mas também ligado a essa formação profissional, eu fiz diversos cursos, né, comportamentais, envolvendo aí comunicação, liderança, gestão do estresse, porque nós trabalhamos com gente, né, com pessoas, ou oferecemos o nosso conhecimento a favor da vida, do meio ambiente, que é onde estão as pessoas. Então, também, né, uma formação nesse sentido comportamental acaba não sendo um caminho para a maioria das pessoas. E eu reforço que daí quando esses profissionais bem formados, né, em grandes universidades, vão para as empresas e aí vão lidar com gente. E daí mistura o número com pessoas e ocorre lá os desafios, né, comportamentais, os relacionamentos interpessoais. Então, também me formei, né, por exemplo, como na Dale Carnegie, né, que é uma entidade centenária aí, onde eu pude aprender e também compartilhar um pouco aí dessa formação profissional, que é o que eu estou mais falando aqui agora, mas a gente vai bater um papo aí sobre outras questões também que envolvem pessoas. Rogério, posso fazer um link? Ou fazer tipo uma barra do tempo de tudo que você falou da graduação, dos cursos que você, como profissional, a gente não pode parar, né? Ainda mais como professor também, não só como profissional fora da escola, como profissional em qualquer circunstância, você não pode parar, né? A atualização é fundamental. Viu? Você imaginou, antes de você entrar na escola técnica, na FIEC, ou na faculdade, na universidade, era o seu primeiro plano essa área de segurança, meio ambiente? Era o seu primeiro plano? Eu, por exemplo, sempre falo que eu queria ser bombeiro, mas aí caiu a ficha aqui que não era meu lado. Você já tinha esse pensamento de ir para técnico em segurança, a parte de tecnólogo? Interessante. Quando eu conheci, né, o curso na FIEC, ele me foi apresentado lá na 8ª série, né, que na época era a 8ª série, hoje é o 9º ano. Então, a FIEC, né, mandou lá algumas pessoas para apresentarem os cursos que tinham. E, na época, eu trabalhava em um banco. E o banco, naquela época, estava começando a ficar bem sistematizado no sentido da informática. Então, como eu trabalhava num banco, eu era office boy do camp, né, guardinha mirim, então eu pude ver que o processamento de dados, né, acabava ficando muito próximo daquilo que eu fazia, né, ou daquilo que eu via. Então, e naquela época também era moda, né, era bacana a pessoa ter uma camisa escrito PD, que é o processamento de dados, né? Na FIEC existia o curso técnico em processamento de dados. Hoje é E moda aí, TI. isso, hoje é TI, e naquele momento, né, se processava um dado, né? Não tinha toda uma comunicação integrada que hoje existe, né? Sobre dados, enfim. E aí também, né, eu me interessei na época por essa parte de segurança do trabalho, porque os meus irmãos, eles são pessoas que vieram de fábrica. Então, muitas vezes, eles traziam lá um chaveirinho da CIPA ou um bonezinho da CIPAT, e eu falava, o que que é isso, né? Para que serve, né, tal. Então, quando eu estudava nesse momento, né, que conhecia a FIEC, também a FIEC possibilitava você, quando se inscrevia, escolher 3 cursos, independente da área, humanas, exata, enfim. Então, quando você fazia prova, né, existia lá uma classificação. No caso, para processamento de dados, que era um curso bem mais concorrido, né, eu não conseguia a nota suficiente para realmente fazer esse curso. E daí fiquei, né, como segurança do trabalho.
E, coincidentemente, né, depois eu vi que isso tem muito a ver comigo, né? Por exemplo, quando eu comecei, então, a estudar, né, eu entregava leite na rua, né, há muito tempo atrás. E daí eu trabalhava com o meu primo, né, e esse meu primo, ele veio a falecer, né, não por trabalho, né, ou não durante o trabalho, mas depois do trabalho. Foi um afogamento, enfim, foi um acidente que marcou aí um pouco dessa minha trajetória. E daí até fui bem gratificado por ter escolhido e fazer realmente o curso de segurança do trabalho, visto que ele envolve diversas coisas, né? A gente pode aprender diversas situações, né? Sobre diversas áreas. Então, recursos humanos, TI, a engenharia, a construção, a comunicação, né? Eu digo telefônica, por exemplo, como isso funciona. Enfim, é um universo grande que nos permite ter informações, né? Inclusive sobre legislação também. Ou a gente acaba sendo psicólogo na obra, na empresa, enfim. É algo que me demonstrou, né, ter a ver com a minha pessoa, porque também eu sou de uma família grande, a minha mãe nunca estudou, né? Meu pai teve quarta série, juntos eles tiveram 10 filhos, toda essa família se manteve unida, né? Exatamente por uma questão de ética na família, por respeito e união. Então, provavelmente, cuidar das pessoas, né, ou atuar para garantir a segurança das pessoas, tem a ver com essa minha formação pessoal. E também, por ter nascido num sítio, vivido lá até 7 anos, né, sem energia elétrica, sem água encanada, né, mas lá a água era da mina, era água mineral, né, então eu já nasci ambientalmente nesse meio. E depois pude me formar, né, numa universidade pública, e sempre estudei, né, no ambiente público. Então, eu vi que tenha bastante a ver com aquilo que eu verdadeiramente sou. E, então, são conexões aí que a gente vai sentindo, né, e que, pelo menos no meu caso, me sinto bem à vontade, tanto no pessoal quanto no profissional, né? Então, se eu falo de meio ambiente, tenho uma bicicleta, então, estamos falando de algo que tem valor profissional, que tem valor pessoal. Enfim, é um pouco desse momento. Viu, Rogério? Você falou, morou em sítio. Sua família é de Indaiatuba? Ela é da onde? Sua família? De onde que é? A minha mãe é da cidade de Itapetininga, né, interior de São Paulo. O meu pai, ele veio de Salinas, Minas Gerais. Mas toda a vida deles, né, porque antes se casavam muito cedo. Então, toda a vida deles ocorreu numa cidade que é do interior de São Paulo, chamada Itaporanga. Isso fica na região de Avaré, Itapeva, né? Itararé, divisa já com o Paraná. Então, lá foi aonde eles se conheceram, constituíram essa família, compraram esse sítio, que existe até hoje lá, né? Depois que a gente se mudou para Indaiatuba, então, visto que a agricultura familiar, né, estava cada vez mais difícil, né, e hoje a gente vê isso bem na prática, quanto maior a área, né, mais interessante é para o agronegócio, enfim. Então, aquelas propriedades que sempre conseguiram se manter com o próprio morador trabalhando, hoje em dia já é uma situação bem diferente. E também ocorreu, né, com as pessoas saindo desse ambiente rural no Brasil, né, e vindo para o meio ambiente urbano, né? Então houve essa migração aí e atualmente se inverteu, né? Atualmente tem muito mais gente nas cidades e muito menos na área rural. Rogério, os seus pais, eles estão vivos? Eles estão entre nós aqui, seus pais? Eu diria que vivo sim, porque depende da gente mantê-los, né? Na nossa memória e nos nossos comportamentos aí. Mas, no caso, né, fisicamente, o meu pai ele faleceu em 2014, né? E a minha mãe continua até hoje, firme, forte e ensinando aí um pouco também sobre o que é família, né? Qual é o nome Para dela? Qual é o toda nome a dela, família. Rogério? O nome da minha mãe é Luzia. Dona Luzia. Tudo bem, Dona Luzia?
Depois a senhora assiste aqui o canal aqui, que é muito importante, porque é eternizar a história do seu filho, que tem a ver com a história da senhora. Rogério, só uma coisa. O seu pai chegou a ver a sua vitória na vida, assim, uma pessoa honesta, uma pessoa batalhadora, diferente de muitos políticos, né? Vencedora. O seu pai chegou a ver a sua vitória como pessoa? Sim, foi bem bacana, né? Inclusive, uma vez na FIEC eu fui paraninfo da turma. E aí eu convidei eles para estarem lá na banca, né? Na banca, que eu digo, na plateia. E naquele momento, então, eu pude ter a felicidade de contar um pouco da história deles, né? Pessoas que nunca estudaram, mas que, assim, criaram, né, a sua herança genética ou de cidadão, né? Então, eu diria que como professor, então, da FIEC, que eu fui por quase 12 anos, né? Pude deixá-los serem aplaudidos por mais de 700 pessoas que lá estavam, né? Então, foi Que bonito! provavelmente Nossa, uma cara! demonstração de vitória, né? Ou de uma pessoa que nunca estudou, que nem no caso da minha mãe, poder estar vendo o seu filho como professor pronunciando algo para muita gente, né? Então, talvez até tenha uma história, uma moda de viola, né? Que conta a história da caneta e do advogado, né? Então, talvez quem gosta de moda de viola ou já ouviu a música que envolve a caneta e o doutor, né? Vai poder dizer que existe também uma união dos dois, né? Porque para o doutor assinar lá algo, né, num processo, por exemplo, ele dependeu de alguém que produziu um alimento, né? Que muitas vezes vem da enxada, enfim. Mas é só uma conexão aí entre o antes e o depois. Não, é legal, é muito importante, porque até hoje eu postei nas minhas redes sociais, assim, uma árvore que simboliza a raiz, né? As pessoas vão para diferentes lugares, mas você tem a mesma raiz, né? Você tem a mesma, e a minha raiz, como a sua, ou a das pessoas que estão ouvindo a gente ou assistindo, é uma raiz familiar. A gente não veio do nada, né? Por mais eu perdi meu pai também muito cedo. Mas eu perguntei isso aí para você porque tudo que eu faço hoje é em função da minha mãe. Acho. Mas você teve a chance de fazer, você teve a chance de uma coisa, uma ideia fenomenal. Você conseguiu levar eles para o ambiente que você se tornou o famoso que os outros chamam o pica da galáxia, porque para quem nunca viu o Rogério, eu trabalhei com ele como professor lá na Escola Técnica FIEC. Não é puxando o saco dele, o famoso baba-ovo. Mas o jeito do Rogério da aula é esse jeito centrado, assim, é um jeito. Pô, é um cara, é um lorde, é um lorde. E eu, como seu colega de trabalho, pô, várias vezes eu tentei me espelhar, cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem. Mas eu me lembro assim, nossa, você lembra, Rogério, que você e o professor Antoninho, a gente quis fazer lá treinar junto, fazer tipo umas aulas. Eu tenho até essa foto lá, eu não sei qual que era. Para a gente entrar no clima do curso que a gente estava propondo a dar algumas aulas, a gente fez umas atividades sem remuneração de ninguém. A gente mesmo se reuniu na sala lá, não sei, na FIEC, e a gente tirou até essa foto. Qualquer dia, se você não tiver, eu vou mandar para você. Eu tenho sim essa foto do professor Antoninho, que foi meu professor lá nessa escola lá, que eu completei, né, a 8ª série, no caso, e o professor Antoninho me ensinou a matemática lá, né? E, inclusive, tive a sorte também de parabenizar, de reconhecer o professor Antoninho lá no Ginásio Municipal de Esportes aqui em Indaiatuba, quando ele estava perto de se aposentar. Eu me Então, lembro, eu me pude lembro. ter a felicidade lá de reconhecê-lo, né, perante o ginásio todinho, lotado de gente, né, como demonstração de que os professores também têm o seu reconhecimento, e isso é real. Provavelmente os alunos, ou um aluno vai lembrar, ou vai ser eternamente grato, né, a um professor, hoje ou lá para frentão, né, enfim, é uma das poucas atividades que tem um legítimo reconhecimento, né? Então, tive também a felicidade de receber aí
a mentoria, né, o conhecimento do professor Antoninho e reconhecê-lo também em vida, né, que é o que eu sempre procuro fazer, porque depois todo mundo provavelmente vai virar plaquinha, né? E aí não se deixa algo plantado fora daquele lugar, né? Então a ideia é fazer em vida, porque depois que a gente vira plaquinha, aí não se tem mais como mudar essa história, né? Eu espero que existe. Acho que assim, quem fala isso aí, geralmente as pessoas que é espiritista, pessoa que tem a religião de filosofia kardecista, essas coisas, acha que o que eu vou falar agora assim é porque a minha vida é mal resolvida ou eu acho que eu não vou resolver até o final do meu tempo aqui na Terra, que é tipo, eu acho que existe um lugar depois desse. Eu acho, mas achar todo mundo acha, né, Rogério? Eu acho que achar todo mundo acha. Eu acho que é preciso achar, né? Porque a gente sempre, muitas vezes, precisa de motivação, precisa de esperança, né? Precisa ir para um lugar melhor. E talvez essa forma de pensar, né, que vai existir algo melhor, nos permite fazer alguém melhor hoje, né? Porque se a gente pensar, depois vira tudo terra, né? Ou só fica o osso, o cabelo. Talvez isso tira um pouco do sentido da vida, né? Então, acreditar, ou independente da religião, ter uma fé de que lá para frente existirá algo melhor é que nos move para lá, né? Porque senão a gente se deprime, a gente escolhe outros caminhos que não vão nos levar para cima. Apesar da gente saber que o nosso destino será para baixo da terra, né? A mente, talvez, ou o ser humano ficando em pé, talvez ele tenha a ideia de olhar para o céu, para cima. Enfim, é algo que deve ser considerado para nos mover para cima, né? Porque para baixo é a certeza absoluta que a gente vai. Rogério, você tem alguma religião? Você segue alguma? Por exemplo, eu sou o famoso católico não praticante, né? Mas não existe isso aí, mas se tornou uma coisa que todo mundo, a maioria fica falando. Mas eu também tenho um pezinho, é uma filosofia, não é uma religião, pelo menos no Brasil. No mundo tem lugares que a questão budista. Você tem alguma religião? Você, por exemplo, não é possível que você é um cara centrado. Rogério, eu estou vendo você aqui, falando comigo, não tem diferença de que eu falando com você pessoalmente, quando a gente se encontrava antes da pandemia e tal. Você tem alguma religião, assim, você apoia alguma coisa, além de Deus, né? Deve, ou não, não sei. Como que é essa questão religiosa sua? Então, eu sou católico, né? Também não sou praticante no sentido da doutrina, né? Que existe muita diferença entre você seguir a doutrina, ter uma religião ou ter uma fé. Então, o que eu sou, né? Aprendi, pretendo ficar assim, porque na prática a gente é tudo a mesma coisa, né? Perante a Deus, eu acredito. Então, eu sou católico, não tenho uma segunda ou uma busca ou uma vertente para uma outra coisa, mas acredito fielmente em Deus, né? Ou nessa fé. Às vezes até eu vou andar de bicicleta, o pessoal fala, você foi sozinho? Não, eu falo, fui com Deus. Então aí a pessoa já fica meio refletindo, né? Até eu fiz uma viagem uma vez de Indaiatuba para a cidade onde eu nasci, né, que é Itaporanga. Então dá aí 340 quilômetros. E aí eu fui sozinho, né? Mas aí o pessoal perguntou, mas você foi sozinho? Mas de bicicleta? Daí eu falava, não, eu fui com Deus, porque para fazer um desafio assim, você tem que ter uma fé, tem que ter algo que te motiva, né? Tem que ter algo a mais. Mas você foi de Então, bicicleta? isso, fui de bicicleta. Puta, eu ia falar um palavrão aqui, mas ô louco, quantos quilômetros? São 340 quilômetros, né, de distância. E aí Vamos, até vamos amaciar um pouco, que você foi, mas não voltou, né, de bicicleta. isso, eu só fui, né, porque eu não tinha o tempo suficiente para voltar. Mas para mim, assim, pela minha estratégia, né, que eu utilizei, foi algo bastante simples, porque eu não fui de uma pancada só, né, não fui de uma vez só. Eu fiz isso em 3 dias. Então eu fui, né, daqui de Indaiatuba até uma cidade que fica a 120 quilômetros daqui.
Daí depois eu fui no outro dia mais 100 e poucos quilômetros, e daí no último dia eu completei o percurso. Na verdade, eu já fui 3 vezes, né? Já fiz 3 vezes esse percurso. Na primeira vez eu fiz em 2 dias, então eu fiz 190 dias no primeiro dia e 150 dias no outro dia. Porque eu saí de Indaiatuba cedo, né? Aí cheguei em Boituva, era 11 da manhã, eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer o resto do dia? Daí toquei adiante, né? Até dar os 190 quilômetros, que coincidiu, na verdade, com uma cidade que eu encontrei no caminho, né? Porque já estava escurecendo e tal. Então, acabei fazendo em 2 dias. Mas foi algo que planejado, né? E muito questionado, eu diria, né? Até falando em fé aí, muitos falaram, mas por que você vai nessa distância? Vai fazer o quê lá? Vai pagar promessa, né? Tem alguma coisa que te leva até lá? Então, mexeu com a minha mente. Falei, pô, será que eu estou ficando louco? Será que isso não deve ser feito, né? Será que existe algo além aí? Mas aí foi também, né, uma disputa mental, né? Onde muitos questionavam por que vai e poucos falavam, vai sim, vai que você consegue. Então, numa dessas, eu lembro, né, que a minha irmã, logo no dia de manhã que eu fui sair, ela me ligou, né? Ela disse, ó, eu orei por você, vai sim, vai dar tudo certo, você vai chegar lá no seu destino, tudo. Então, isso ocorre também na vida, né? Muito pouca gente nos incentiva para realizar sonhos, né? Enquanto que muitos, né, vão perturbar a sua mente. E isso também é uma evolução, né? É um aprendizado. Então, também pude passar por essa experiência, né, de vencer, no caso, eu mesmo, né? Que eu não estava disputando, não ia pagar promessa, eu estava só querendo aproveitar o momento lá que eu tinha de tempo para fazer o que eu gostava, né? O que eu gosto ainda. Rogério, eu ia voltar um pouquinho antes, que eu quero falar lá da sua vida lá de universitária, da escola técnica, que a gente contou um pouquinho aqui, conversou, mas eu não posso perder um gancho aqui, que é nítido, assim, eu nunca tive essa oportunidade de conversar com você desse jeito, assim, mesmo sendo à distância, mas é nítido, assim, pelo menos para mim, a sua não é a palavra briga, mas não achei outro termo, outra palavra, mas a relação que você trava entre a mente e o físico, cara. Assim, eu vendo de fora, assim, eu percebo, cara, que você é meticuloso em relação à sincronia da mente com o físico. Não estou falando que você é tipo, uma pessoa que só pensa nisso, o famoso crossfiteiro, não sei, mas estou falando o seguinte, estou falando assim que isso transparece, cara, até nas aulas. Você, para mim, assim, agora você falando, essa questão assim de a briga do ser humano, né? A mente sã e o corpo sã, né? Você pensa assim mesmo? Você está se preparando para alguma coisa, para a vida inteira? Por exemplo, igual eu falei para você em off, que eu estou me preparando para ir mais longe na vida. Assim, do jeito que eu estava, eu não ia. Fala alguma coisa sobre isso, essa questão da mente e do físico. Eu diria que a mente, né, ainda é uma tratativa que a gente pouco explora, né? Por exemplo, a gente não se conhece, né, e nem procura apresentar quando você vai numa entrevista, seja essa ou de emprego, a pessoa tem dificuldade de falar sobre ela, né? Porque talvez a mente não foi preparada. Mas eu diria que eu sempre me preparei mentalmente, sim, né? Até nessa questão comportamental que eu digo, passa pela mente, né? Passa as escolhas que a gente faz, as estratégias que a gente tem. Por exemplo, se eu fui de bicicleta, eu tive que me alimentar, né? Primeiro de umas palavras boas, depois me alimentar ao longo do caminho, né? Para que essa mente não dominasse. Ó, você está cansado, para, desiste. Então, ao longo dessa trajetória, por exemplo, seja no andar de bicicleta, ou sair de Indaiatuba, ir lá em Limeira, estudar na Unicamp, e trabalhar em Campinas, né, no caso, onde eu estava trabalhando na época. Então, eu poderia ter escolhido, não, mas vai ser difícil, é longe, né? Então, a mente vai dominando a gente para esse lado.
Ou, nossa, passei na Unicamp, quantos queriam estar no meu lugar, né? Então, pode-se, através dessa mente, né, dominar o corpo, que é o que muitas vezes ocorre, né? Com pessoas que vão, sei lá, de Indaiatuba até Aparecida do Norte a pé, ou até ali Pirapora a pé, que talvez já é bem desafiante, né? Ou a pessoa que, de repente, sai de casa pensando que vai para uma entrevista, vai se dar bem, ou que tudo vai dar certo, né? Enfim, eu diria que realmente o preparo mental, ele é importante para até dominar o corpo, né? Né? Nessa questão de prova de bicicleta mesmo, eu já fiz, em 2019, um campeonato mundial, né, de mountain bike, durante 24 horas, né? E isso lá no Mato Grosso do Sul. Então, foi eu e minha esposa, a gente se preparou, né? Mas, enfim, foi aí um trabalho, né? Mental e físico e estratégico também, que passa pela mente, né? Para resistir a mais de 25 horas pedalando, né? Então, aí sim, eu fiquei bastante tempo controlando a mente, o corpo, a alimentação, e uma série de situações de dia, de noite, no caso, o frio, o vento, o calorzão durante o dia, que tirou muitos estrangeiros da prova, né? Passar dentro do rio, de repente você fica molhado, e agora, o que vai fazer? Enfim, tudo isso faz parte de um processo de aprendizado, né? A sua esposa pratica também o ciclismo? Ela, ela desenvolve essa parte com você? Eu posso falar que é um hobby, mas você acabou de falar que participou de um campeonato. Então não é um hobby, assim, não é um. É um hobby porque gosto, né? E acabou nesse processo de evolução, né? De se desafiar. Aí você não vai se contentar mais com ir na padaria, em cardeal, tomar um café, né? Você já quer ir para Elias Fausto, depois você já Muito quer ir para bom. Capivari, e então vai crescendo, né? Assim como o gosto pelo estudo, né? Muitas vezes a pessoa vai, faz um curso, depois gosta, aí faz um técnico, faz uma graduação, Ô, Rogério, deixa eu abrir gosta, uma né? aspa aqui. Tem muita gente que vai para Cardeal lá naquela padaria, depois eu vou pedir o patrocínio dela, mas vai igual eu, vai de carro também. Mas se é prazeroso, né? Se a pessoa se sente bem, né? Se mentalmente ela vai voltar mais feliz, que é o que muitas vezes a gente nem deseja muito, né? Ou nem quer muito, porque às vezes você ganha pouco, mas você está feliz, então isso vale. Mas parece que na sociedade que preza pelo ganho financeiro ou pelo status, felicidade às vezes não vale muito, né? Mas se você for lá voltar embora uma pessoa melhor, ver os outros, né, crianças, pessoas com um braço só indo lá para cardeal ou fazendo provas de 24 horas que eu fiz, já vi, né, pessoa com um braço só, com uma perna só, você tá ali reclamando, pô, que subida dura, aí passa um cara lá com uma perna só, pedalando mais do que você, daí você pensa, poxa, o cara tá melhor do que eu e eu aqui reclamando, né? Ele tem uma Verdade. condição física menor, né, ou inferior, vamos dizer assim, para a atividade física em si, mas a mente dele está lá bem firme e forte, né? E de repente a gente pode se espelhar nessa pessoa, né? Deixa eu finalizar em relação lá à Unicamp e tal. Viu, quando você passou na Unicamp, lá, quando você entrou, vou adiantar um pouco mais, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre as empresas que você deixou o seu grande serviço, porque você, igual em off também tinha falado, que eu vou tocar nesse assunto, que você não é uma pessoa que só trabalha na empresa, você deixa projeto, você deixa marca. Então, o que acontece? Em relação à faculdade, lá, em relação à universidade, puxa vida, não é todo mundo que consegue passar na Unicamp, é concorrência, mas eu quero um pouco além. Como que foi sua vida? Você se despertou? Muda muita coisa? Como é que foi sua vida de estudante lá? Você teve que morar lá? Você saía daqui para ir lá? Você conheceu muita gente lá? Porque a Unicamp abraça o Brasil inteiro, né? Sim, a universidade, né, seja ela qual for, ela já nos dá a ideia, né, de um universo, né? Então, lá a gente tem contato com diversas pessoas, com diversas linhas de conhecimento, com diversas tecnologias, né? Então, e nesse momento também é o momento que a gente sai de casa, né? Deixa lá as asas
da facilidade que existe em casa e vai para um lugar novo, diferente. Às vezes você tem dinheiro, às vezes você não tem. Às vezes você tira nota boa, às vezes você tem que estudar de madrugada para conseguir recuperar, né? Enfim, então esse é o universo que a universidade, principalmente grande como a Unicamp, nos possibilita, né? Não só o conhecimento em si, mas também toda essa situação aí que passa pelo social, né? Pelas pessoas, no momento que a gente está buscando se graduar, né? Se formar, né? Se consolidar, talvez, naquilo. E aí, outro dia mesmo, eu revisei, né? Ou revisitei, ou me encontrei virtualmente com uma pessoa que estudou lá, né? Agora ela é pós-doutora, está em Lisboa, enfim. Então, você vê que muitos outros foram muito mais além, né? Buscando aí o seu sonho na área que se formou. Outros desistiram por algum motivo, tal, mas a universidade realmente é um universo de possibilidades, né? Lá o curso, lá, você fez o tecnólogo. Eu queria lembrar que dia 6 agora foi dia do tecnólogo. E engraçado, você nasceu no dia 5, Rogério. Talvez existia aí um paradigma, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas assim, você perguntou, né, sobre como foi passar também no curso tecnólogo. Não passei na primeira vez. Na primeira vez, depois que me formei na FIEC, né, vislumbrei, né, que eu, como segurança do trabalho, precisava completar mais a minha carreira. E aí eu já visualizei que o meio ambiente se completa na empresa, né? Então, fui buscar essa formação. E aí, sem ter feito cursinho, sem ter noção de como era um vestibular, né, da Unicamp na época, eram 2 fases. A primeira fase eram 2 dias, depois a segunda fase, se você passasse, eram mais 4 dias. Um monte de livro para ler, caía todo tipo de questão, não era para escolher, né, A, B, C, D, você tinha que responder, quer dizer, você tinha que ter um mínimo de conhecimento sobre cada tema, né, que você já tinha estudado ao longo da vida. Então, na primeira vez eu fui lá, né, e não passei. E aí eu poderia desistir, falar, é muito difícil, né, eu sou aluno de escola pública, meu pai só teve 4ª série, minha mãe nunca estudou, então a Unicamp não é o lugar para mim. Poderia ter escolhido essa reflexão, esse pensamento, essa mentalidade, né? Mas aí eu pensei, poxa, se eu quero e se muitos conseguiram, né? Então eu preciso criar uma estratégia para melhorar o meu nível, né? A minha performance. Então no ano seguinte eu prestei de novo, né? Estudei bem mais, mas ainda foi insuficiente. E daí eu não trabalhava, né? Não tinha um emprego, né? Que me desse a possibilidade de até fazer um cursinho. Mas aí, durante esses períodos, eu consegui um trabalho, realmente, com segurança do trabalho, e daí pude fazer o cursinho, né, até aqui no COC, em Indaiatuba, na época. E daí pude ter acesso, né, sobre como as perguntas são formuladas, ou como estudar de maneira a gravar melhor, ou treinar mais, né? Então, aí, na terceira vez que eu prestei, daí sim eu consegui ser aprovado. E daí o sabor foi melhor, né? Por conta de que eu poderia ter desistido e ficar reclamando aqui agora, que eu não passei, mas talvez aqui a história posso dizer que eu passei, né? Concluí. Durante o período lá na Unicamp também ocorreram algumas greves, né? Que postergaram ainda mais a formação, mas tudo isso é parte da vida, né? Muitas vezes numa empresa também existe greve ou existe um fechamento, enfim, é um pouco aí daquilo que eu vivenciei na Unicamp. E estando na Unicamp, né, eu pude ter a chance de morar na moradia da Unicamp, porque eu não tinha uma renda favorável, eu comia lá no bandejão, né, não pagava por isso. Então, quando me dispus a fazer ou realizar um sonho, né, também ocorreram algumas situações que melhoraram, né, essa condição toda aí. Legal. É bom registrar, Rogério, que a questão, essa sua história em relação à Unicamp, fazer uma vez a prova, segunda vez, tal, as pessoas desistem muito fácil. E também lembrar que durante todo esse nosso processo de aprender ou correr atrás
desse aprender aí, a gente fala muito assim inteligência, mas também se a pessoa não tiver vontade, né, a união da vontade com a inteligência, a pessoa vai longe. Eu não sei com quem eu estava conversando esses dias, com uma colega minha. Mas Adevandro, você foi nessa área de engenharia e tal, assim, mexe com cálculo. Eu sempre fui ruim de cálculo. Só que eu sempre tive a vontade. Eu sempre fui muito melhor na vontade que na própria, teoricamente, na inteligência. Claro que eu me despertei, mas o que você acabou de contar aí é uma coisa assim, muitas pessoas, não passei uma vez, desisto. É igual eu, por exemplo, infelizmente, não é uma. Antes era uma frustração, mas lá na FIEC, eu não consegui passar nesse. Eu não consegui fazer essa FIEC que você fez, que é o curso técnico junto com o ensino médio. Né? Eu peguei o primeiro ano fora desse tipo de ensino. Ainda existe, né? Mas hoje é mais prático para muitas instituições ter só ensino técnico e outras só ter o ensino médio. Eu queria pegar um ponto com você, para mim não esquecer. Rogério, você não foi só professor da escola técnica aqui, ainda é professor, mas da FIEC. Você deu aula também, como é que chama? CIS? Antes da FIEC, né, eu comecei na escola CETEC. Era uma escola que ficava ali na Pedro Gonçalves, né? E aí eu fui lá, levei meu currículo e tal, e queria dar aula, né? Então eu comecei lá no CETEC. E depois daí também, né, fui ministrar aulas na escola CICE, onde também tinha o curso de segurança do trabalho. E aí, posteriormente a isso, acho que uns 2 anos depois, é que abriu, então, um processo seletivo para contratar professores para o curso técnico da FIEC. E daí, sim, eu fui selecionado, né? E a minha primeira aula foi de ética profissional, no curso de edificações. Daí eu pensei, nossa, o que eu vou dar sobre ética profissional, né? E aí fui pegar lá aquilo que constitui, né, a formação do técnico de edificações. Dentro da área dele existe um código de ética, né, por exemplo. E aí pude me adequar a isso, né, e começar então a ministrar essa aula aí. Visto que eu não sei o que aconteceu, eu passei, né, acho que fiquei entre os primeiros, mas faltou professor para isso. Aí um belo coordenador me chamou para dar essa aula. O Belo, tomara Deus, eu já mandei convite para o Belo, eu gostaria de bater um papo aqui com ele. Gostaria de bater um papo, mas o Belo é tipo. Eu sei que ele se chama de Highlander, né? Ainda vou ter a oportunidade de conversar com ele, mas eu acho que vai demorar um pouco, viu? Vai demorar um pouco. Deixa eu aqui com você, não é ainda nos finalmente, mas se for, eu não posso deixar de perguntar. Você chegou como professor nesse período de pandemia aí, lecionar algumas aulas? Não, nesse momento, né, eu até acompanhei a minha esposa, né, porque desde essa época aí de FIEC, Unicamp, minha esposa, né, na época companheira, né, que até hoje sempre esteve presente, né. Então, qual é o nome dela? Registra o nome dela aí. A Marília Bergamo, né, minha sempre companheira aí. Então, eu pude acompanhar as aulas que ela deu. Rogério, eu não sabia, ela é professora? Ela é professora, né, do ensino aí básico, fundamental, enfim. Então, durante a pandemia, eu acompanhei as aulas que ela deu, porque eu também fiquei em home office, né? E aí eu deixei, né, o ensino de professor no final de dezembro de 2019, que é exatamente quando veio, né, em seguida, a pandemia. Então, acabei não ministrando aulas, né, durante esse momento de pandemia, mas acabei tendo uma experiência interessante que foi iniciar numa empresa sem conhecer as pessoas, ou seja, trabalhar realmente em home office, né, na área de segurança do trabalho, meio ambiente, saúde, que é a área que eu estou. Não é fácil, durante uma pandemia. Na área de segurança do trabalho, que precisa estar em loco, você trabalhar home office não é fácil. Então, esse lado de professor, de se utilizar de uma didática, de estabelecer um conhecimento, uma relação, né, acabou também me ajudando nesse sentido, apesar de não
estar ministrando aulas, mas a gente está ministrando orientação, né? Para evitar acidente, para documentar a empresa, enfim. Então, as coisas que a gente vive ou aprende nem sempre são perdidas, né? Se a gente quiser se utilizar de algo para outra situação, a gente acaba encontrando essa possibilidade de criação, né? Vamos linkar essa questão da empresa aí, que eu já tinha falado lá em off. Toda vez que todas as empresas, pelo menos do que eu conheço, que você fez parte da equipe, você só não trabalhou, né? Volto a dizer, você deixou. A mesma coisa como professor lá na FIEC. Na sua própria aula, você montava projetos, né? O que eu estou tentando fazer aqui com a sua pessoa, que é eternizar a sua linda história até esse momento, você eternizava a sua linda história de professor para quem acha que o professor dá uma simples aula, precisa dar uma olhadinha na aula do nosso querido amigo Rogério. Mas eu queria falar da empresa, Rogério, das empresas que você trabalhou. Se você puder, eu sei que pode ser alguma coisa sigilosa, ou para não ferir questão ética também, mas é importante, porque você é um profissional que eu vendo de fora, volto a dizer, você só não trabalha na empresa, você marca a empresa, você faz projeto lá. E olha que tem vezes que não não sei qual é o caso da relação sua com as empresas que você trabalhou, mas tem vezes que as empresas nem cobram. Você que se cobra de você para dar o melhor para a empresa. Você pode contar alguns fatos em relação ao meio ambiente, segurança do trabalho, que você desenvolveu algumas empresas aí? Então, eu comecei a trabalhar, de fato, bem novo, né? Então, eu comecei a entregar leite, quando era ainda de porta em porta, de garrafinha, né? Então, pude ter um encaminhamento dessas pessoas que me deram essa oportunidade e me ensinaram, né? Já sobre como trabalhar, né? Depois, eu fui ser guardinha mirim pelo CAMP, né? O Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Indaiatuba, né? E trabalhei, então, num banco, né? Graças a Deus, consegui, então, com 15 anos, ser o office boy desse banco mercantil de São Paulo, na época. E aí, 2 anos depois, eu fui efetivado como contínuo, que é um office boy mais bonitão, né? E aí, fiquei por mais 2 anos. Então, nesse banco, eu fiz muitas amizades. Até há cerca de uns 3 anos atrás, houve um encontro dos ex-funcionários do banco. O pessoal me chamou, fui lá, encontrei todo mundo. Então, é muito bom, assim, ser o mais novo e encontrar o mais velhos, dos quais a gente tem muita gratidão, admiração, respeito, enfim. Aí, depois desse banco, então, fui trabalhar numa farmácia, né? E enquanto estudava, então, na FIEC. E daí, estudei na FIEC, me formei, e chegou lá um professor oferecendo 2 vagas. Vagas na Mercedes-Benz, né? Em Campinas, numa baita fábrica. Só que não ganhava salário nenhum. Mas eu falei, poxa, né, trabalhar numa baita empresa dessa deve ser um grande aprendizado. Então, esse foi o meu maior ganho, né? Relacionei lá com mais de 20 bombeiros que a empresa tinha um médico, tinha várias enfermeiras, eram mais de 10 técnicos de segurança do trabalho, engenheiros, enfim, 4.000 empregados, né, numa fábrica de ônibus, um monte de resíduos, enfim. Então, pude aprender tudo isso. E daí sim, fui para o mercado. Apesar de ter tido uma boa formação por 7 meses nessa empresa Mercedes, então passei mais 15 meses procurando um emprego. E aí, um belo dia, um laboratório, né? Hoje ele é chamado de Sirius, que é o laboratório Sirius, em Campinas. Na época era um laboratório síncrotron, né? Porque ele estava em fase de construir tudo que existe hoje, né? Então, eu tive a felicidade de ser selecionado entre uns 15 candidatos, não conheci a empresa, não fui indicado, não foi por amizade, né? Então, pude trabalhar lá por quase 6 anos. E aí, nesse momento, né, assumi a área de segurança do trabalho, depois a área de segurança patrimonial, ocorreram bastante obras nesta empresa, né, também. Aí, posteriormente a isso, fui trabalhar, então, formado já pela Unicamp, numa empresa chamada Nortel, do ramo de telecomunicações. Daí sim, lá já eram 6 unidades, tinha estação de tratamento de efluentes, tinha uma demanda, né, de uma empresa multinacional que ela era. E aí, 4 anos depois, ela se decidiu, né, por deixar o Brasil
E daí, então, eu comecei na empresa em Indaiatuba chamada Kenometal. Então, pude vir para Indaiatuba, né, que era a cidade da minha origem. E aí, nessa empresa, né, eu fiquei aí quase 14 anos, né, e pude vivenciar situações da saúde, da segurança, do meio ambiente, e também fazer uma coordenação do que se chama, né, principalmente em São Paulo ou aqui na nossa região, na área de facilities, que é toda a gestão da estrutura, né? Por exemplo, a energia elétrica, a água, obras, melhorias no prédio, limpeza, jardinagem. E, por exemplo, nessa atividade, pude também desenvolver diversos projetos, né? Sobre redução de energia, pintura de telhado, enfim, diversas ações que melhorassem, então, essa estrutura predial. Então, é um pouco aí dos meus 20 anos, né, de empresa, e logo em seguida, né, eu saí dessa empresa, fui desligado já na época da pandemia, e logo em seguida iniciei numa empresa de dispositivos médicos, né, da qual eu estou há quase um pouco mais de um ano, na parte de saúde, segurança e meio ambiente. Eu comecei, né, cuidando aí de 4 unidades, com 400 pessoas mais ou menos no Brasil. E aí, recentemente, né, desde o 1º de outubro, eu assumi também essa parte toda de facilities. Então, é um pouco daquilo que eu aprendi, do que eu faço, né, e que eu deixo também nas empresas, né. Então, por diversas empresas que eu passei, deixei pessoas, né, que estão até hoje lá, inclusive, no meu lugar, ou projetos, né, que agregaram a empresa, ou trouxeram a ela redução de custo, ou cultura de segurança, por exemplo. Então, poderia citar aqui diversas coisas que a gente faz estando dentro da empresa, né, ou às vezes tomando banho, andando de bicicleta, você tem um processo criativo para agregar valor, né. Muitas vezes esse valor fica mais entre você e o resultado. Nem sempre a empresa vai ter uma placa lá de quem fez, de quem inaugurou, né? Mas o valor também começa a ser dado por quem fez, né? Pela gente. Visto que esperar um reconhecimento nem sempre é algo que é possível, né? Enfim, então é um resumo rápido aí daquilo que já fiz, né? Aprendi a fazer e ainda tenho bastante a fazer nas empresas, né? Rogério, a área, tanto a área de meio ambiente quanto a área de segurança do trabalho é muito abrangente em diversos setores, né? Indústria siderúrgica, metalúrgica, a indústria da construção civil. Você já teve a oportunidade de trabalhar na indústria da construção civil, ainda mais aplicando a famosa NR18 e tal? Por exemplo, eu, lá no curso de edificações, eu tenho a professora Paula que está dando aula de segurança técnico na área de segurança do trabalho lá. E os alunos sempre falam, nossa, Débora, mas não sabia que era tanta coisa. E eu estou dando aula justamente porque você acabou de falar que quando você iniciou lá a atividade de docente na FIEC, que era ética e legislação. Esse semestre estou dando essa aula aí. Mas tentando correlacionar aqui os assuntos. Você chegou a trabalhar, chegou a fazer algum projeto? Quer dizer, você falou agora nessa questão do facility, mas para a empresa da construção civil, você chegou a trabalhar nesse ramo, técnico em segurança, prestando serviço? Diretamente na indústria da construção civil, né, numa construtora, por exemplo, eu nunca pude atuar, nunca trabalhei exatamente numa construtora. Mas dentro das empresas que eu trabalhei, sempre teve obras. Então, o meu trabalho era mais conseguir estabelecer uma gestão, né, uma responsabilidade, um cumprimento da legislação pela construtora que executaria, então, do que eu, propriamente dito, estar nesse ambiente aí. Até mesmo no atual momento, né, eu tenho aí na empresa a atuação em 2 obras, né, por conta de que a empresa está mudando de localidade num lugar e no outro está reformando um prédio. Então, o meu trabalho, como eu não conseguiria estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então o meu trabalho acaba sendo de gestão, ou seja, acaba sendo estratégico. Ou seja, como que eu vou conseguir fazer com que essas pessoas, esses trabalhadores voltem para casa, se eu não consigo estar lá sábado, domingo, feriado, de dia ou de noite em 2 lugares? Então, muito provavelmente, o meu trabalho foi estabelecer regras, né, condições
já no momento que se contrata a empresa, para que isso ocorra lá, né? Para que a empresa tenha lá um processo de integração, para que a empresa faça um treinamento mínimo das pessoas, para que os trabalhadores recebam condições dignas de trabalho, e assim por diante. Então, está mais atrelado a isso. Então, uma felicidade, por exemplo, que eu tive, né, nesse momento aí de implantação de contâneos para a obra, o que é muitas vezes muito diferente, né, da realidade. Então, foi instalado lá os contâneos, o pessoal da obra, né, em si, tem lá banheiro, tem lá um lugar para fazer refeição, tem lá água. Esses contâneos muitas vezes vão para a obra, não tem um sistema de para-raio, de aterramento. Então, compartilhando coisas boas, né, fiquei feliz de chegar lá para vistoriar uma obra e ver um contâner com um aterramento temporário existindo, né, e essas pessoas lá todas equipadas, né, profissionalizadas. Então, é algo bem gratificante. Poderia aqui contar a história de acidente, quem morreu, quando foi, mas eu acho que se a gente for falar de segurança pelo lado oposto, talvez a gente não deixe uma esperança, né, que existem sim empresas sérias, coisas boas, caminhos interessantes para se seguir, né? Mas não, é fundamental, porque a segurança está presente em todo setor, na vida pessoal da gente, na vida pessoal profissional. E eu vejo que tem outros amigos também que é formado nessa área, Rogério, e é muito, não que os outros não sejam profissional, mas qualquer deslize é uma responsabilidade muito grande, né, Rogério? É uma responsabilidade, porque tem uma regrinha que as pessoas falam, não sei nem se é piadinha assim, por exemplo, eu da construção civil, as pessoas falam assim, o médico mata uma vez, uma pessoa por vez, o engenheiro, se fizer errado, cai 300, cai uma laje na cabeça de 300 pessoas. Um técnico em segurança, se passa as instruções equivocadas, para não falar outra palavra, também chega num colapso gigante, né, Rogério? Sim, o erro, né, ele pode gerar muitas vítimas ou muitas pessoas machucadas ou famílias inteiras, né? Então, numa empresa anterior que eu trabalhei, né, que era a empresa Kenametal, existiu então um incêndio na empresa vizinha. Essa empresa vizinha nos impactou, porque queimou a nossa entrada de energia. Felizmente, tanto lá nessa empresa quanto na empresa que eu trabalho, não morreu ninguém. Mas o que aconteceu é que todo mundo que trabalhava nessa empresa que pegou fogo perdeu o seu emprego. Então, isso significa que mais de 250 famílias perderam o seu emprego. Então, assim, não morreu ninguém, mas todo mundo perdeu alguma coisa. E quando a gente fala em luto, talvez a gente só lembre de óbitos, né, de pessoas que morreram. Mas pessoas que perderam o emprego também vivem o seu luto por algum tempo, vive uma sensação de perda por algum tempo, né? Porque luto talvez não é só a perda humana, né? É a perca de, muitas vezes, de um animal de estimação, é a perca de um emprego, é a perca de um bem, né? A pessoa está lá, trabalhou bastante para comprar um bem, aí vem um ladrão e rouba. Então, a pessoa também vive um luto. Então, a segurança, apesar de ser entendida somente como segurança dos trabalhadores, ela também é a segurança da empresa, que quando a empresa, por exemplo, pega fogo, muito provavelmente tudo se perde, desde o próprio trabalho até a arrecadação de impostos para o município, né, que vai provavelmente garantir uma escola, uma rentabilidade, uma distribuição de renda, enfim. Então, se a gente entender que o trabalho ele tem essa possibilidade de responsabilidade, talvez a gente acaba valorizando mais até a nossa própria área, né? Que muitas vezes todo mundo acha, lá veio o cara chato pegar no meu pé. Mas esse cara chato é que vai garantir com que o tal trabalhador vá para o seu lar, para que ele tenha momentos felizes no final de semana. Então, a gente está falando de um valor que vai muito além de ser somente considerado como chato. A gente está falando de ter felicidade no momento que se pode, seja numa aposentadoria ou num final de semana com a família, né? Então, assim, eu busco tratar esse assunto para agregar valor, não como sendo, lá vem o cara que vai pegar no meu pé, mas sim, lá vem o cara que quer que eu tenha um bom final de semana, por exemplo. Então,
é uma escolha mental que nós, profissionais da área, podemos fazer, né? Estabelecer a nossa autoridade em mandar e não deixar fazer, ou não deixar na obra sem o EPI, ou usar de alguns outros artifícios, né, que agreguem mais valor nesse momento. Rogério, para mim fechar essa parte aí, quer dizer, fechar até quase a nossa conversa, está indo já para o final. Você, como profissional dessa área de segurança, não desqualificando o meio ambiente, hoje tudo que a gente faz também, hoje a gente tem, se a gente não se preocupar em selecionar o nosso lixo, né, o que a gente produz, alguém vai sofrer as consequências lá na frente, ou a gente mesmo, em relação ao mundo, a gente vai sofrer. Mas eu queria perguntar uma coisa para você. O técnico, o profissional na área de segurança, técnico de segurança, ele sente mais, não é nem desafiado, ele tem mais trabalho em passar o que a profissão pede para os empresários ou para o funcionário? Está entendendo o que eu estou falando? Assim, por exemplo, você precisa aplicar uma norma. Não é porque você quer também, porque você não quer ver ninguém se acidentar. Mas existe uma coisa maior, existem legislações, igual você falou anteriormente. Você sente as empresas tão a fim elas conseguem absorver isso aí, o tamanho, o número de normas, parece que diminuiu o número de normas na área de segurança, não sei, o novo governo, não sei se é verdade também, porque eu não sou dessa área, eu não fui pesquisar a fundo. Mas você consegue dizer, tem muita restrição com o pessoal da obra, o pessoal da linha de produção ou empresarial? Eu entendo assim que, por exemplo, tanto aquele chamado peão da obra, né, que é o executante lá, quanto o diretor da obra, né, que é o dono de uma empreiteira ou dono de uma empresa, eles são primeiramente seres humanos. Talvez eles foram criados numa cultura. Talvez um estudou mais, outro estudou menos, mas eles foram criados, por exemplo, numa cultura brasileira, aonde não se preza muito, onde não se fala muito de segurança. O que se fala na televisão é acidente que ocorreu na rodovia Bandeirantes, matou 2, alguém que tomou um tiro, enfim, só fala de acidente, mas não fala de segurança. Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, na semana que vem, durante essa semana aí do 12 de outubro, existe uma lei onde as escolas precisam, segundo essa lei, abordar sobre a segurança do trabalho nas escolas. Mas, na área do conhecimento, né, provavelmente o diretor da escola não sabe disso, o pai do aluno lá também não sabe, e, consequentemente, o aluno não sabe. Esse diretor, esse pai ou esse aluno serão futuros profissionais de nível de direção ou de nível de execução. Então, o que eu quero dizer? É tão desafiante mudar a cultura de um diretor, de um presidente, assim como é também desafiante mudar a cultura do executor, né, aquele que está lá na obra. Porque eles vieram de um cenário, vieram de uma vivência onde a cultura foi de falar de acidentes, falar de quem morreu, falar de como foi, o que aconteceu. Pouco se fala de causas, né? E também nessa cultura aí se procura muito os culpados. E quando a gente procura o culpado, não se aprende muito, né? Só vai se aprender sobre punição, enfim. Então, o que eu quero dizer, respondendo a sua questão, né? Tanto a nível de direção quanto a nível de execução, o desafio de implementar comportamento seguro ou de mudar a cultura para que ela seja mais segura é desafiante na mesma intensidade. Porque, para quem está de fora, como eu, a gente observa, eu na construção civil, que é o que eu posso dar exemplo mais evidente, eu já vi casos, Rogério, de alto escalão não ofertar infraestrutura suficiente para que não aconteça um sinistro a curto, longo, médio prazo. E também já vi gente, igual você falou, não sei se é baixa escolaridade ou... não quer dizer aqui, não vou ser cancelado na internet, as pessoas gostam de cancelar, mandam um monte de e-mail para mim aí,
mas é minha opinião. Se a pessoa não gosta, problema da pessoa, não tem. Se eu ofender a pessoa, aí é outra questão. Mas eu vejo muita gente da minha área, que o famoso peão, tal, não desmerecendo a palavra peão, mas essa pessoa, não sei se é porque não tem escolaridade ou não, mas é muito difícil de implementar até coisas da minha área. Imagina na área de segurança do trabalho que se cair um tijolo na cabeça, se ele não tiver o capacete, mas me incomoda, né? Eu não consigo render. Aí acho que você deve passar por essa situação mais do que eu, porque eu não fico muito... Eu pego na parte técnica construtiva. Apesar que todo ser humano tem que se preocupar com a vida alheia. A sua própria vida e a vida alheia, porque depois um dia vai falar que você foi negligente. Mas você, como técnico de segurança, meu Deus do céu, você tem que ficar preocupado com a sua vida e com a vida de geral, né? Exatamente, esse é parte do trabalho, né? Garantir que processos, procedimentos, normas, enfim, sejam absorvidas, né? Mas, assim, também eu vejo que quando o gestor, eu já vi muito disso, dá o exemplo, ele usa o capacete, ele vai na obra, coloca o óculos, ele começa o trabalho do dia falando sobre segurança, sobre o que tem que fazer, ele está demonstrando o seu valor, está demonstrando para a equipe que todos devem segui-lo. Da mesma forma também, se ele não cumpre, provavelmente, que espelho ele será, né? Mas, por outro lado, se a gente for olhar para a natureza, por exemplo, uma mulher que tem um filho, ela adquire um espírito de segurança que ela não aprendeu, já é da natureza dela. Ou mesmo um pai que tem um filho vai tratar aquilo com a melhor proteção possível. Então, não é algo que se ensinou, se adquiriu, independente de religião, crença ou condição financeira, né? Naturalmente vê esse desejo de proteção. Por quê? Se dá muito valor por aquela vida. Então, talvez se na empresa o gestor desse valor, né, tão grandioso como talvez com o filho, por exemplo, haveria um comportamento maior para a proteção da vida, né? Mas não é assim que a gente cria vínculos, né? Quando você tem um filho, você cria um vínculo que até mentalmente existe lá um elemento, né, que aparece aí no seu, eu não saberia te dizer agora, né? Mas aparece ali uma questão muito natural, né? E talvez até muitos animais, não é só ser humano que adquire isso. Mas eu diria assim que se houvesse um vínculo tão intenso, né, talvez esse fator comportamento seguro Instinto? poderia ser Poderia ser mais um instinto. interessante. É uma espécie de instinto, exatamente. Então, estamos nos encaminhando aqui para o final. Vou fazer igual o show da Xuxa, né? Além de agradecer você mais uma vez, você gostaria de mandar um beijo, um abraço para alguém aí? Fique à vontade, e depois eu tenho que fazer aquela pergunta famosa no final. Eu quero agradecer a oportunidade, né, dizer que na profissão que a gente escolhe existem os bons profissionais, existem os maus, existem os bons momentos, existem os maus também. E nesse universo existe o aprendizado, que você pode ficar escolhendo, né? Se valorizar o que é bom, valorizar o que é mal, enfim. Então, além dessa possibilidade, né, de deixar uma reflexão, agradeço realmente o momento, né? Talvez até hoje nunca fui entrevistado dessa forma, apesar de já ter feito palestras ou mesmo outras entrevistas, inclusive, até para jornal, enfim. Então, quero deixar um beijo para o meu pai, para minha mãe, para quem mais, eu não sou dessa época. Agora você está tirando comigo aqui. Um beijo para meu pai, para minha mãe, para meus Para irmãos, para você. meus amigos. Não, um beijo para meu pai, para minha mãe e para você, então. Você é a Xuxa do... Aí eu já estou vermelho, eu ia ficar mais vermelho ainda. Aí imagina a Xuxa ficando vermelha, né? Viu? E é isso. Muito obrigado. Puxa vida, tenho uma admiração muito grande por você, viu? Claro que, mas Evandro está toda hora falando isso daí. As pessoas que eu estou chamando, eu já volto a frisar. Primeiro, eu estou chamando o que eu tenho muita afinidade, o que eu não vou evitar de falar essa palavra, o que eu gosto,
mas eu vou chamar também os inimigos, porque eu sou democrático, entendeu? Se os inimigos quiserem conversar, as pessoas que não gostam de mim e tal, não tem problema, assim, é a vida. É igual eu sempre penso que existe uma além dessa aqui. E, puxa, se eu não conseguir me acertar nessa, eu vou acertar na outra, então. Alguma coisa vai acontecer. Eu quero agradecer, então, de novo, o Rogério. Rogério, gente boa. Eu tenho certeza que no futuro a gente vai voltar a trabalhar junto. E, quem sabe, até andar de bicicleta junto, né? Tudo é provável, né? Você Tudo... está se preparando para isso. Tô me preparando. Deixei de comer as pizzas aí, mas tá ótimo. E agora a pergunta. Rogério, você me autoriza a postar esse vídeo no YouTube? Sim, pode postar sim. Agradeço. Puxa, então é isso. Então, vamos ficando por aqui. Foi muito bom conversar com você. Qualquer dia eu estou preparando, primeiro eu estou fazendo uns episódios de eternizar a história linda de cada pessoa que eu converso aqui. Mas eu vou pegar, por exemplo, eu gostaria de ter falado com você sobre auditoria, sobre auditoria na área ambiental. E eu vou tentar fazer um jogo aqui nesse canal que eu abri no YouTube, é, focado em alguns temas, assim. Então, mas por enquanto o que está me deixando muito feliz é de eternizar as histórias dessas pessoas que estão do meu lado. Se alguém um dia achar assim, a Devandro vai fazer tema, eu vou fazer um tema, mas por enquanto o que me deixa muito feliz, o que eu vou dormir, é saber que uma pessoa igual o Rogério aí tem uma história. Ainda depois que eu fiquei sabendo, Rogério, você falou do seu pai, você conseguiu, cara, uma coisa que eu vou fazer com a minha mãe. Você me deu uma ideia. Você conseguiu mostrar o tanto que você é vencedor na prática para sua mãe. Eu só fico falando para ela, eu só fico para minha mãe. E ela acha que, não desmerecendo, quando fala que o Devante se formou na faculdade, se formou. Para ela, até se eu fosse campeão de tênis de mesa, ela já está orgulhosa. Entendeu? Mas você conseguiu fazer uma coisa que eu não fiz. Eu vou copiar. Me permita copiar o que você fez. Sim, e tem muito momento, né, que a gente vai deixando. Não foi só essa vez, né, que dei reconhecimento para o professor Antoninho, para ex-alunos, ou mesmo para meu pai e minha mãe, né? Desde 50 anos aí que eles começaram a celebrar, a gente fazia festas, né, para marcar. E os filhos contavam as histórias. O que que eu lembro do meu pai e da minha mãe, né? Então, em vida, eles ouviram isso. Então, enfim, independente da pessoa, né, se ela é um professor, um ex-aluno seu, ou seu pai, sua mãe, né, reconhecê-los também, eu vejo que gera bastante agregação de valores, né, mentais, emocionais, e muito provavelmente essas coisas voltam para a gente, porque eu tenho recebido, às vezes eu vou passar numa esquina, as pessoas param, né, para o carro passar, sabe? Então, eu sinto essa lei da atração o tempo todo, né? Não que eu seja melhor do que alguém, eu já cometi erros também e tal, mas são coisas que fazem a lei da atração, pelo menos do meu ponto de vista, se tornar realidade. E quem quiser conversar sobre bicicleta, sobre viagem, né? Não só de bicicleta, mas pelo mundo aí, né? Falar sobre pescaria, ou falar coisas não tão boas, por exemplo, falar do Corinthians, pode me procurar aí. Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas eu acho que a gente pode conversar e fico à disposição até sobre auditoria também, né? Se alguém precisar, muitas vezes. Outro dia eu dei uma entrevista para uma escola, né? Uma escola pública, né? Então foi bem interessante falando lá de diversos temas e fico à disposição aí sobre a, a vida em si, né? A gente pode falar sobre a vida em si. Pescaria é seu hobby também? Já pesquei, já fui, já tive carteirinha de pesca profissional, já embarquei aí no mar, em rios Ô, grandes. Rogério, todo hobby seu se torna profissional, mas assim é difícil competir, viu, cara? É verdade. Até eu vou fazer uma costela aí daqui umas semanas aí para meus colegas da bike. É. E aí também me transformei aí no levei a sério, sabe? Olha, eu Fazer vou uma. comprar. Não pode ter algum colega da BIS? Eu tenho uma BIS. Não, todo mundo é bem-vindo, é mais o foco, né? De vai ser embaixo de uma árvore, sabe? Porque não dá para fazer nessa pandemia na casa de alguém, enfim. Então, eu até acho que eu estudo até, sabe? Eu já construí lago de pesca, né, no sítio lá do meu pai, não sabia como é que fazia, tal. A piscicultura, né? Comprei um livro, fui estudar.
Então, é interessante. Aprendizado, né? Basicamente, é ter interesse ou vontade, né? Que nem você falou, para aprender aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que vai dar prazer. Ó, você falou agora uma coisa que eu tinha esquecido. Eu ia lembrar, depois esquece, é tanta coisa. Depois é por isso que todo mundo fica mandando lá no chat, lá no YouTube. Evandro, você fica falando que você faz as conversas sem nenhum script, nada escrito, tá? Logo, logo eu já vou me render a mão à palmatória aqui, porque acaba esquecendo, é tanta coisa, né? Mas hoje, falamos em pandemia agora de pouco, Rogério, hoje a gente, infelizmente, completou a marca de uma perda de mais de 600 mil pessoas, né? E para quem perdeu, eu perdi um amigo próximo, mas para quem perdeu ente querido, familiares próximos, amigos próximos, fica aqui registrado aqui que a dor é complicado, mas tem que ser trabalhada e entender que tudo passa. É igual o poema de Essa de Queiroz, né? Tudo passa, passarinho. Então, a gente vai aprender de alguma maneira a aliviar essa dor. Eliminar ela, não, mas acho que pelo menos conviver até os nossos últimos minutos a gente vai. E é interessante essa pandemia, né? Que ela veio aí para nos ensinar uma das poucas vezes que segurança vem antes de saúde, né? Então, antes a gente falava, vou ter um filho, desde que venha com saúde, tudo bem. E hoje, para a gente ter saúde, a gente tem que ter um comportamento seguro, né? Sobre manter a distância, sobre usar uma máscara, sobre escolher aonde ir. Quer dizer, isso passa por escolhas de segurança. Então, agora a gente está podendo também aprender com a pandemia que para ter a saúde que a gente quer primeiro, tem que ter segurança. Então, é também uma reflexão que eu deixo aí para todos nós. Rogério, desculpa estender, mas agora eu imaginei uma coisa, mas vou parar. Você imagina o trabalho que um técnico de segurança, um profissional da sua área tem para fazer a pessoa colocar um bendito capacete, um EPI, um protetor individual aí. Imagina com a máscara de anti-Covid, Nossa Senhora, meu Deus, você é um vencedor, meu amigo. Obrigado. Bom feriado, bom final de semana. Não sei quando vocês vão ver essa passagem, essa entrevista, né? Mas, enfim, estamos aí próximo de um feriado, né? E próximo do dia das crianças, próximo dia da Nossa Senhora, né? Então, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau.